Quem é o arcanjo São Gabriel? O que a devoção a ele pode trazer para o meu dia a dia, para a minha vida interior, para a minha vida espiritual, para a minha família? Né? Como é que eu posso conhecer mais sobre ele? É o que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Daniel Martins, seja muito bem-vindo. Este é o canal dos Santos Anjos. Todos nós temos muitos amigos que chamam-se Gabriel. Eles se chamam Gabriel, às vezes é João Gabriel e outros nomes compostos, mas o nome Gabriel está muito presente. Eu me lembro, na minha geração, existem muitos e muitos Gabriéis. Eu me lembro na sala de aula, quando o professor dizia Gabriel, tinha 4 que podiam levantar a mão, então tinha que dizer Gabriel Ferreira, Gabriel Nogueira, etc., porque senão, então existem muitos Gabriéis. O que significa Gabriel? Gabriel significa força de Deus. Como nós vimos em outro vídeo, os anjos não têm o nome exatamente como nós temos. Nós temos um nome que é dado no batismo, que é colocado na certidão de nascimento, etc. E nós precisamos do nome, uma espécie de etiqueta para saber quem é a quem eu estou me referindo numa conversa e tal. Os anjos não é assim. Os anjos, eles recebem o nome da missão que lhes é dada. E Gabriel significa força de Deus. Por que São Gabriel tem esse nome? Se ele foi anunciar a Santíssima Virgem, foi o arcanjo São Gabriel que anunciou a Santíssima Virgem. E então nós vamos ver hoje uma explicação de São Bernardo de Claraval, um doutor da Santa Igreja. Existe todo um livro com as homilias dele a respeito de Nossa Senhora, que é um verdadeiro tesouro, uma verdadeira preciosidade. E nós vamos ver um trechinho hoje que ele explica por que força de Deus. Mas São Gabriel, ele tem muitos episódios na Bíblia, na Sagrada Escritura, em que ele atua. E eu dou aqui apenas um resumo, nós vamos ver os detalhes em outros vídeos. Aqueles que estão inscritos no canal receberão então as notificações a respeito dos vídeos. Desculpe, e antes que eu esqueça, toda semana, toda sexta-feira, tem uma Santa Missa. Basta colocar as suas intenções no link que eu deixo aqui na descrição. Não perca a missa. A missa tem um valor infinito, extraordinário. Coloque lá as intenções dos seus parentes, as iniciais, no link, não nos comentários, no link que eu coloco aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas enfim, vamos para o nosso assunto. São Gabriel, então, na Sagrada Escritura, a gente vê ele como o anunciador por excelência das divinas revelações. Então, é ele que anuncia ao profeta Daniel o retorno do exílio do povo eleito, do povo de Israel. Ele que leva ao pai de São João Batista, São Zacarias, o profeta Zacarias, a notícia da iminente concepção do precursor do Messias. E depois lhe é confiada a missão mais alta que se pode dar a uma criatura: anunciar a Maria a encarnação do Filho de Deus. E depois nós vamos ver, hoje ainda nós vamos ver a relação de São Gabriel com São José. 2 dias atrás, foi dia de uma das festas de São José. Vamos ver então a relação de São Gabriel com São José. Então, São Bernardo, ele explica, eu tenho aqui um texto ao meu lado, ele explica, comentando a Sagrada Escritura, acho que é o Evangelho de São Lucas, que diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Virgem, o nome da Virgem era Maria, primeiro capítulo de São Lucas. Então São Bernardo, ele explica, e ele diz: esse anjo, ele não vem, como é habitual, a mando de um espírito maior do que ele próprio, mas ele é enviado diretamente por Deus. Isso explica como São Gabriel está entre os anjos, se não o mais alto, entre os mais altos. Como nós vimos em outro vídeo, um dos 7 anjos que estão continuamente diante de Deus. E ele recebeu essa missão diretamente de Deus, não foi de um anjo maior, não. Foi diretamente de Deus. E ele não comunicou a ninguém antes de comunicar a Nossa Senhora. A gente vê aí a altura de Nossa Senhora nos planos de Deus. Bom, o evangelista talvez use as palavras enviado de Deus para que não creiamos que Deus, antes de comunicar o seu plano à Virgem, o comunicou a outro anjo, e que só ele foi considerado digno entre os outros anjos de tal grandeza
do nome que recebeu e da missão que lhe foi confiada. Quanto ao anjo São Gabriel, continua São Bernardo, se ele é chamado a força de Deus ou o poder de Deus, né, Gabriel é a força de Deus, é porque ele tem a tarefa de anunciar a vinda deste poder em si, o Verbo de Deus feito carne, que habitou entre nós, é a força do Altíssimo, a força de Deus, anunciada pelo anjo que tem esse nome, a força de Deus. De outro lado, ou também, porque teve de tranquilizar uma virgem naturalmente tímida, simples e modesta, que ia ficar perturbada com a notícia do milagre que ia ser realizado por ela. E o interessante aqui é o seguinte, é que Nossa Senhora, não é que ela não tivesse acostumada com a presença dos anjos, porque ela desde criança recebia os anjos. O que ela ficou perturbada foi com que ela, que era tão humilde, e a humildade de Nossa Senhora, a principal virtude dela, que ela disse, não, mas como é que isso vai acontecer? Não é? Mas eu sou a serva, eu quero ser a serva da mãe do Messias. Né? E muitas mães queriam ser a mãe do Messias, Nossa Senhora queria ser a serva. Então, diante de uma tal grandeza, a maior coisa que criatura pode cogitar, que é ser mãe do Messias, mãe do Verbo de Deus encarnado, mãe de Deus. Imagina, Nossa Senhora diz, mas eu tão fraca, né? Eu nessa missão? E depois, eu fiz voto de virgindade. Eu ofereci minha virgindade a Deus Nosso Senhor. Como é que vai ser isso? Se eu sou virgem e continuarei virgem até morrer? E aí, então, a força de Deus, representada pelo arcanjo São Gabriel, que somente pelo poder de Deus isso é possível, né, anunciou a ela que ela seria mãe e virgem ao mesmo tempo. Antes, durante e depois do parto. Quer dizer, é um poder que só vem de Deus. E Gabriel, força, poder de Deus, né, veio para anunciar isso, que seria feito pelo poder de Deus. Uma outra coisa é também como ele foi dar forças a São José. E aqui eu vou ler, que é a parte menos conhecida da Anunciação. Eu já resumi aqui, eu vou para a parte que fala de São José, uma vez que foi a festa dele outro dia. Quando Nossa Senhora ela concebeu, logo depois da encarnação, ela foi até as montanhas de Judá, onde morava Isabel, Santa Isabel, sua prima, e ficou com ela até o nascimento de São João Batista. Portanto, pelo menos 3 meses, né? Porque São João Batista, quando Nossa Senhora foi, São João Batista já estava no ventre de Santa Isabel por 6 meses. Agora, portanto, ela ficou lá pelo menos 3 meses. Quando São João Batista nasceu, Nossa Senhora voltou para Nazaré, né? Portanto, eram evidentes já nela os sinais da gravidez, da maternidade. E São José, que era virgem, sabia que Nossa Senhora era virgem, e viu ela, que estava para conceber um filho, e disse, não, ela perdeu a virgindade. E aí criou em São José uma provação tremenda. Imagina só, São José castíssimo, virgem, um varão fortíssimo, mas castíssimo. Vê Nossa Senhora, que ele admirava, eles viviam como irmãos, na castidade, ele admirava Nossa Senhora, venerava a pureza de Nossa Senhora e vê aquela situação, mas ele percebe, olha, tem alguma coisa aqui que eu não entendo. E segundo as leis do tempo, São José podia, né, acusar Nossa Senhora de adultério. E Nossa Senhora seria apedrejada pelas leis do tempo. E como é que ficaria? Mas ele via que Nossa Senhora era virtuosa, ele não entendia. Então ele decidiu ir embora, para evitar o problema para Nossa Senhora. Então, sendo justo e não querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente, ou seja, sair do convívio de Nazaré e ir embora. Entretanto, um anjo do Senhor, que os teólogos, os exegetas, dizem que é São Gabriel, arcanjo São Gabriel, apareceu-lhe em sonhos,
advertindo-o de que não temesse receber Maria em sua casa, porque ela havia concebido por obra do Espírito Santo. Aí São José percebeu a maravilha a que ele era chamado. Ele era chamado a ser o guardião, o pai legal e o guardião do Verbo encarnado, que se submeteu a ele. Imagina, o homem a quem o próprio Deus se submeteu no dia a dia. E ser ali o guardião da virgindade de Nossa Senhora e de Nossa Senhora ela mesma, a mãe do Messias. Que grandeza! Então, diante dessa grandeza, e ele sendo casto, forte, mas humilde, São Gabriel veio anunciar-lhe e dar-lhe força. Então, Gabriel, força de Deus. Depois do nascimento do menino Jesus e da visita dos reis magos, Herodes, o primeiro grande abortista, movimento abortista da história foi a matança dos inocentes, Herodes, que temia perder seu trono, procurava o menino para o matar. Mas eis que o anjo do Senhor voltou a aparecer a José em sonhos e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida. Tempos depois, quando Herodes morreu, outra vez o anjo apareceu a José em sonhos e lhe disse: levanta-te, José, pega o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Olha, veja a grandeza de São José. Por isso que a gente diz o gloriosíssimo São José. A intimidade dele com o maior, ou um dos 3 maiores anjos que existem. São José, rogai por nós. São José, como ele pode nos ajudar. E São Gabriel, como ele pode nos ajudar. E aqui eu entro para aquilo que eu prometi no começo. O que São Gabriel pode nos ajudar? 2 coisas principalmente, que é o que nós vamos ver hoje. Há outras, mas vamos ver 2. A primeira coisa é o que diz o nome dele, a força de Deus. Quando nós entramos em perplexidade, eu tenho certeza que todos que estão me assistindo já tiveram momentos nessa vida de perplexidade, não entender o que está acontecendo, o que Deus quer disso, o que vai ser disso, é permanecer como São José, que recebeu a força de São Gabriel. Pedir que São Gabriel nos dê a mesma força, mesmo tipo de força que ele deu a São José nessa perplexidade. E a Nossa Senhora também na Anunciação. Bom, em segundo lugar, é que São Gabriel é aquele que anuncia as grandes verdades. E que ele nos dê força para também nós anunciarmos as grandes verdades, mesmo quando é difícil. Hoje é difícil dizer a verdade. Tem consequências. Então que Nossa Senhora, através do arcanjo São Gabriel e diante do olhar fortíssimo, castíssimo e bondoso de São José, tão íntimo de São Gabriel e dos anjos, que nos ajudem nessa vida tão difícil, que nos ajudem neste apostolado. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.